Olá a todos, eu sou o Adriano Martins Pinheiro, advogado inscrito em Portugal, e hoje nós vamos falar sobre o visto ou a autorização de residência em Portugal para o profissional altamente qualificado, que está dentro aí do visto da atividade altamente qualificada, especificamente hoje sobre o profissional altamente qualificado. A pergunta que nós recebemos é: eu posso ser considerado um profissional altamente qualificado? Excelente pergunta. A pessoa quer vir para Portugal, ela já definiu que quer vir para Portugal, né, residir, quer vir morar aqui, mas ela tem que saber qual visto adequado ou qual autorização de residência possível para ela, né? E nós vamos então fazer análise dos requisitos, dentre outros vistos, e muitas vezes o mais interessante para ela é o profissional altamente qualificado, que é uma excelente opção. Na prática, nós sabemos que é uma importante opção para muita gente, tá? Principalmente para pessoas que trabalham no setor de tecnologia, né? Para os programadores, enfim, para as pessoas que trabalham com TI, né? É uma oportunidade muito boa. Geralmente essas pessoas da área de tecnologia da informação acabam cumprindo aqui os requisitos do profissional altamente qualificado sem maiores dificuldades. Mas vamos lá, o que nós vamos considerar? A legislação e a prática, não é somente a legislação. A prática é muito importante, o que o CEF exige, o que os consulados exigem, como funciona na prática é muito importante. A legislação está lá, nós já conhecemos, obviamente, diariamente temos contato com ela, mas a prática é um fator muito importante para saber qual o melhor caminho. Então, o primeiro ponto que vamos analisar é o contrato, tá? Pode ser um contrato de trabalho ou pode ser um contrato de prestação de serviços, tá? Ou seja, contrato de trabalho, você vai trabalhar para uma empresa como um empregado ou você vai prestar serviços, vai ser um prestador de serviços, autônomo, independente, enfim, tá? Uma coisa ou outra, você vai precisar de ter um contrato. O que nós grifamos aqui é que tem que ser compatível com aquela atividade altamente qualificada que você diz que vai exercer, tá? Então vamos analisar o contrato. Esse contrato vai ser analisado pelo CEF ou pelo consulado, a duração, qual vai ser o pagamento e tudo mais. Isso vai ser analisado, ok? A subsistência é um assunto bastante importante aqui. A subsistência é como você vai se manter em Portugal. Obviamente você vai vir para cá e você tem que se manter aqui, né? Você tem que ter ganho suficiente para se manter. Isso é para qualquer tipo de visto, mas para o visto de profissional altamente qualificado, você tem algumas especificidades. Nós temos algumas peculiaridades aqui, porque eles exigem determinados valores, tá? Acima dos outros muitas vezes. Ok? Não é apenas um salário mínimo de Portugal. Existe alguns valores a serem considerados, tá? Mas se você é trabalhador, se você vai ser um trabalhador, né, você tem um contrato de trabalho, como nós falamos, como um profissional subordinado, né, trabalhar para uma empresa como empregado, você vai ter que comprovar, então, o seu salário mensal no contrato e também lá no recibo de pagamento, né, quando você tiver o seu recibo de pagamento. No caso de prestador de serviços, a mesma coisa. Vão olhar no contrato, né, qual é o valor, a média de ganho que você vai ter, e você também vai comprovar com os respectivos recibos de pagamento como prestador de serviços. No caso de trabalhador, é mais fácil a comprovação porque você tem um contrato e o recibo de pagamento, né? No caso de prestador de serviços, tem algumas coisinhas a mais ali que não chega a ser difícil, mas tem que analisar outros documentos. Vamos falar disso mais tarde, ok? Basicamente, se exige ali o valor de 1.500 euros por mês apenas, tá? Mas a legislação, como eu disse, ela é confusa e há exceções, tem que ser analisado caso a caso, nós não podemos dizer que é isso necessariamente, exatamente, porque não é. Tem ali algumas exceções sim, e isso podemos falar em outro momento.
O nível de escolaridade, tá? Pode também ser analisado se você tem ou não diploma de curso superior. Infelizmente a legislação é confusa e ela dá margem a interpretações diferentes, mas o que nós podemos dizer é que sim, há exceção em relação a esse requisito. É possível que a pessoa, mesmo não tendo diploma de curso superior, ela seja considerada um profissional altamente qualificado, segundo os requisitos de Portugal. Experiência profissional na função. Você vai ouvir dizer que se exige experiência de 5 anos na função. Tá? Em alguns casos, sim, vai se exigir, mas eu vou ser repetitivo no sentido de que cada caso é um caso e tem que ser analisado separadamente. Então, em muitos casos, não se exige a experiência de 5 anos na função, porque nós vamos somar ali outros itens e essa pessoa vai acabar sendo isenta dessa comprovação. Pronto, então aqui nós vamos aos requisitos genéricos. Nós falamos dos requisitos específicos, vamos analisar ali a existência ou não de curso superior, se pode haver uma exceção ou não, a existência ou não de 5 anos de experiência na função, sempre de forma comprovada, né? Sempre comprovada. E também a questão do salário, quanto a pessoa ganha efetivamente, se vai ser ali aproximadamente 1.500 euros e mais uma vez, também há exceções que se nós formos falar de cada exceção, de cada caso possível aqui, nós vamos ficar muitas horas aqui, não é possível num vídeo deste. Agora, nós temos na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário, nós temos lá artigos complementares, tá? Vamos deixar links para você que tem mais informações que você pode ir lá estudar com calma, tá? Aqui é mesmo para você ter um panorama geral, eu espero muito ter ajudado, né? Porque você já sabe que nasce ali uma nova opção, muitas vezes para a pessoa, sabendo que ela pode ser considerada um profissional altamente qualificado e tem mais esta opção de visto, tá? Requisitos genéricos, você sabe, para todos os vistos, o número de identificação fiscal em Portugal, o NIS, a inscrição na saúde pública de Portugal, vamos dizer assim, que nós chamamos de utente, né? Ou seguro-saúde privado, antecedentes criminais, como você vai comprovar a sua acomodação, né? Onde você vai morar em Portugal também, né? A sua morada, que nós chamamos de endereço, e dentre outros requisitos que são todos os vistos. Espero ter ajudado. Como eu disse, você vai ter mais informações na descrição deste vídeo e no primeiro comentário. Boa sorte para você, tudo de bom e até a próxima.